uma tese acusatória. Ao contrário, nenhuma delas soube dizer qualquer fato relacionado à denúncia que envolva o ex-presidente Lula. Isso vocês dizem com relação ao triplex e os 3 contratos da OAS, que vocês já questionaram na audiência anterior também, Exatamente, né? Esse é o objeto da acusação. Este processo diz respeito ao triplex do Guarujá e a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras. Em relação a esses contratos e em relação a este apartamento no Guarujá, as testemunhas do próprio Ministério Público não souberam afirmar qualquer fato que envolva o ex-presidente Lula que possa confirmar a tese acusatória. Doutor, teve alguma tensão que você achou? Não, na verdade nós divergimos em relação à forma de condução da audiência, porque, como já dissemos ontem, como o objeto da ação é restrito a 3 contratos e a um imóvel, nós entendemos, de acordo com a lei, que as perguntas devem ser restritas a esse fato. Houve um advogado que saiu e nos disse que chegou a ser interrompida a audiência no momento, para acalmar os ânimos mesmo, chegou a ter uma tensão nesse sentido? Não, a questão é a seguinte, é que nós impugnamos a oitiva do senhor Pedro Correia como testemunha pelo fato dele ser colaborador e ter interesse no desfecho do ato que estava sendo realizado hoje. O juízo, no entanto, preferiu ouvi-lo como testemunha, mas, a despeito disso, permitiu que ele não esclarecesse fatos que a defesa perguntou. Ou seja, é uma testemunha que é incompleta, é uma meia testemunha porque a defesa não pôde efetivamente indagar sobre os fatos que nós gostaríamos de ter feito pergunta. Eram diversas questões que ele se recusou a responder em virtude, supostamente, de um acordo que ele está fazendo com outro país com a participação do Ministério Público. Muito bom. Tá? Obrigada. Bom, o senhor gostaria de fazer? Vamos lá, eu queria fazendo aqui algumas... Mas a conexão está ruim. Tudo ok? Bem, gente, tudo ok? Ok, a audiência de hoje, como disse o Cristiano, apresentou um resultado incriminatório 0. Nenhuma das 3 testemunhas ouvidas conseguiu acrescentar 1 grama de prova ou subsídio incriminatório em relação à denúncia formulada pelo Ministério Público. De modo que, até agora, até esta segunda audiência, o balanço probatório é este. Não se produziu absolutamente nada em relação a demonstrar a culpa do ex-presidente Lula. Bom, este é um dado. Outro dado, eu me referi na audiência de ontem a um fato de que estavam acontecendo coisas estranhas aqui, e isto foi mal interpretado quando eu disse que, olha, estas ideias autoritárias já morreram em 1945. E eu imaginei que os aliados tivessem sepultado essas ideias autoritárias, né? Mas vejo que elas podem renascer aqui, neste lugar, que é paradigmaticamente a maior, mais produtiva e mais tecnológica fronteira agrícola do Brasil. Isso foi interpretado como se eu estivesse fazendo uma desfeita em relação ao fato da vocação do Estado do Paraná, que é o celeiro do Brasil, ser uma região com esta vocação. Agora, um dado pessoal, eu sou produtor rural. Ouviu? Então eu estaria me ofendendo a mim mesmo se eu tivesse qualquer intenção pejorativa. É isso que eu queria esclarecer. Obrigado. Tá certo, doutor. Obrigada. Quer uma declaração? O senhor gostaria de falar? Se vocês falar quiserem filmar. longe. Ramon! Ramon! Chega aqui. Sim. Ok, eu sou Juarez Cirino, advogado Lula, faço parte dessa brilhante equipe, junto com o Dr. Cristiano, o Tóquio, o Roberto Teixeira, e acabamos de sair de mais uma audiência com o Dr. Moro. O Dr. Moro tem um estilo muito pessoal e se aproxima muito do estilo autoritário de dirigir as audiências. E ele interpreta todas as intervenções
da defesa como se fossem intervenções que pretendessem conturbar o ambiente. E, na verdade, nós só protestamos contra fatos que são claramente contra as normas processuais. Por exemplo, 2 testemunhas ou 3 testemunhas prestaram compromisso de dizer a verdade sobre o que lhes fosse perguntado, e, na verdade, chega um momento do seu depoimento que elas se recusavam a depor porque tinham um compromisso assumido com uma justiça de um outro país, no caso a justiça americana, que também, eu sei que parece que intervém também o Ministério Público Federal, e não respondiam às perguntas, quer dizer, eram testemunhas que eram apenas pela metade testemunhas, e tinham o compromisso legal de dizer a verdade. Ficamos com uma informação pela metade. E com isso você tem as testemunhas são os olhos e os ouvidos do juiz. E ela tem que trazer a informação para o processo. E a informação que ela traz é a informação que vai fundamentar a decisão. Então tivemos esse tipo de problemas e chegou o momento que o juiz praticamente pré-julgou a causa, porque ele chegou a dizer que, por causa disso, nós levantávamos essas objeções, que a defesa não tinha argumento, que era evidentemente um exagero e uma petição de princípio. E o juiz, de cada vez que nós tentávamos argumentar, ele desligava o som. Nós até pedimos a ele que não desligasse, enfim, a gravação, porque se ele continuasse desligando, nós íamos acreditar que é porque ele não tinha como contra-argumentar com os argumentos da defesa. Mas ele continuou utilizando esse recurso. Então, durante vários momentos, ele desliga o som. E houve até um momento em que o juiz se retirou da sala por 5 minutos e voltou. Quer dizer, aí continuou a audiência e agora, enfim, porque a audiência, sei lá se o juiz tinha um compromisso ou não, o fato é que ele interrompeu a audiência no final e a testemunha faltante ficou para amanhã e ela acabou atribuindo isso à defesa, que não teve nenhuma responsabilidade por isso. Mas a defesa faz o seu papel. A defesa, o que não pode é passar por cima de uma prova mal produzida. A defesa tem que saber exatamente o que as testemunhas têm que determinar e definir o que as testemunhas sabem, o que elas estão dizendo. Ela não pode sair dali e dizer, não, exercer o seu papel de uma forma assim irresponsável. A defesa criminal é uma coisa muito séria. Quer dizer, estamos ali no exercício da ampla defesa e tentando fazer o contraditório. E às vezes não, e o que não se sente nas audiências é uma atitude do juiz que favoreça, que facilite a realização desses que são os princípios fundamentais do processo penal, o contraditório e a ampla defesa. Há um cerceamento de defesa? Sem dúvida, o cerceamento de defesa foi o que nós falamos o tempo todo. Sem dúvida, há um cerceamento de defesa sim. O senhor fala em estilo, que o estilo autoritário o estilo ou seria algo que vai contra a lei? Olha, eu acho que um pouco é o estilo da personalidade do juiz, né? Mas acho que também aqui existe uma obsessão punitiva, né, que pega todo o sistema de justiça criminal, desde a polícia, passando pelo Ministério Público, mas o mais importante pelo juiz, porque o juiz deve ser o garantidor dos direitos humanos do acusado e ele acaba sendo o principal acusador. Muito obrigado, doutor. Caiu a caneta de alguém.